E se eu te dissesse que a chave para mover as montanhas da sua vida não está na força dos seus braços, mas na transfiguração do seu olhar? Ora Caldamanha. 22 de junho. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, inunde o vosso coração nesta manhã. Abram a vossa alma, pois hoje não nos reunimos para uma oração comum. Hoje, somos convidados a uma escalada, uma jornada espiritual ao cume de um monte sagrado. De Mateus 17. Deixem para trás o peso do vale, as preocupações que lhes roubam o sono, a poeira da rotina que ofusca a visão. Venham, subamos juntos este monte Poilo no alto. O próprio Deus deseja nos revelar a sua glória e o segredo de uma fé que, mesmo pequena, tem o poder de revolucionar a existência. Respire fundo agora. Sinta a presença do Espírito Santo, que nos une, que nos congrega como uma só família, faminta e sedenta da palavra. Começamos nossa subida, e o Evangelho nos guia. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte Sabra, um alto monte. Vejam, meus queridos, o convite de Jesus é sempre para um lugar à parte. Ele nos chama para fora da multidão, para longe do barulho do mundo, para a intimidade da sua presença. Onde é o seu lugar à parte com Deus? É no silêncio do seu quarto ao amanhecer? É numa capela solitária? Deus anseia por esse encontro exclusivo com você. E ali, naquele cume, ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandequeu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas, como a luz. Que visão! Fechem os olhos por um instante e tentem imaginar. Não é uma luz comum. Não é o sol do meio-dia. É a luz da própria divindade que irrompe através da humanidade de Cristo. É a glória que ele possuía junto ao Pai, antes que o mundo existisse. Como nos diz o evangelista João, é um vislumbre do céu na terra. Naquele momento, o véu que separa o visível do invisível se rasga, e os discípulos, atônitos, contemplam a essência de quem os chamou. Ali, ao lado de Jesus, apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. A lei e os profetas, toda a história da salvação, testemunhando que Jesus é o cumprimento de todas as promessas. Tudo aponta para ele. A sua vida, a minha vida, toda. A criação encontra o seu sentido nele. Pedro, em sua humanidade tão parecida com a nossa, sente a necessidade de agir, do fazer algo, de conter aquele momento sagrado. Ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro, quantas vezes nós também não tentamos construir tendas para aprisionar a glória de Deus? Tentamos encaixotar o sagrado em nossas tradições, em nossas fórmulas, em nossos templos de pedra, com medo de que a experiência se dissipe. Mas a glória de Deus não pode ser contida. Ela é um fogo que deve nos consumir para então nos impulsionar. E enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Silêncio. Que todo o universo se cale diante da voz do Pai. Esta é a ordem central, o coração da transfiguração. Depois de ver a glória, depois de testemunhar a majestade, o mandamento não é construir tendas, não é escrever tratados, mas sim, escutai-o. A fé não nasce primariamente do que vemos, mas do que ouvimos da boca de Jesus. A sua palavra é a bússola, o alimento, a força que nos fará descer do monte e enfrentar os vales da vida. Ao ouvirem a voz, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram cheios de grande temor. Mas Jesus, aproximando-se, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Sinta o toque de Jesus em você agora. Sinta a sua mão sobre o seu ombro, dissipando o seu medo. A glória de Deus não é para nos esmagar, mas para nos reerguer. É para nos dar a certeza de que, mesmo em nossa pequenez, somos amados e cuidados por um Deus Todo-Poderoso. E assim, eles descem do monte. A experiência da glória termina e a realidade da missão recomeça. E aqui, meus irmãos, começa a nossa segunda e talvez mais difícil parte da jornada, porque é fácil ser santo no monte, mas o desafio é viver a fé no meio da multidão desesperada. Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele um homem que, lançando-se de joelhos diante dele, disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Ouçam o clamor deste pai. É o grito de tantos corações. Aqui,
presentes. Senhor, tem compaixão do meu casamento que sofre, do meu filho que se perdeu, da minha saúde que definha, do meu desemprego que me humilha. Este pai fez o que pôde. Ele disse: eu o trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Imaginem a frustração, a vergonha dos discípulos. Aqueles que estiveram no monte, que viram a glória, agora são impotentes diante do sofrimento humano. E a resposta de Jesus é dura, é um lamento profundo. Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Este não é um grito de raiva, meus amados, mas de dor. É a dor de um Deus que oferece um poder infinito, mas encontra corações que não confiam. É o lamento do noivo, pela noiva que não acredita em seu amor. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. O poder está sempre em Jesus. Então, os discípulos, em particular, perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? E aqui está a chave para as nossas próprias impotências. A resposta para as montanhas que não conseguimos mover. Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Reparem, ele não disse por causa da ausência de fé, mas pela pequena fé. E aqui vem a reviravolta mais esperançosa de todo o Evangelho. Porque ele continua: pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Músico áridos. Olhem para a palma da sua mão. Um grão de mostarda. É minúsculo, quase insignificante. Deus não está te pedindo uma fé colossal, uma fé de gigante. Ele está pedindo uma fé viva, autêntica, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Uma semente de mostarda, por menor que seja, não é um grão de areia. Um grão de areia é morto, estéril. A semente de mostarda tem vida dentro de si. Ela tem o potencial de se tornar uma grande árvore. A sua pequena fé, quando entregue a Jesus, tem o potencial de mover a montanha do seu vício, a montanha da sua depressão, a montanha do seu ressentimento. O problema não é o tamanho da fé, mas onde ela está depositada. Uma fé pequena em um Deus imenso é infinitamente mais poderosa que uma fé gigante em nossas próprias forças. Como disse aquele outro pai no Evangelho de Marcos: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Esta é a oração mais sincera que podemos fazer. É reconhecer nossa pequenez e nos lançarmos na imensidão do poder de Cristo, mas a jornada de Mateus 17 não termina no milagre. Jesus nos conduz a um lugar ainda mais profundo, mais desconcerting. Enquanto percorriam a Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. Mas é o dia ressuscitara, e eles ficaram muitíssimo entristecidos. Vejam o contraste divino. O mesmo Jesus que resplandeceu em glória, que expulsou demônios com uma palavra, que falou da fé que move montanhas, agora anuncia sua própria impotência aparente, sua entrega, sua morte. Esta é a loucura do amor de Deus, como nos diz Paulo em 1 Coríntios. A glória de Deus não é apenas poder, mas é, sobretudo, amor que se entrega, que o se esvacia, que serve até a morte. A verdadeira fé não nos isenta da cruz, mas nos dá a força para abraçá-la, sabendo que ela não é o fim, mas a passagem para a ressurreição. E finalmente, a última lição, quase singela, mas de uma profundidade imensa. Chegando a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo perguntaram a Pedro: o vosso mestre não paga as 2 dracmas? Pedro, impulsivo, diz que sim, mas em casa, Jesus se antecipa: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro responde: dos estranhos. E Jesus conclui: logo estão isentos os filhos. Jesus, o Filho de Deus, não devia nada ao templo, pois o templo era a casa de seu pai. Ele era livre. Mas ouçam esta maravilha de amor e humildade. Mas, para não os escandalizarmos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, e dá-lhes por mim e por ti. Muse Irma, o rei do universo, livre de toda obrigação, submete-se a uma lei humana, para não ferir a consciência do outro, para não ser uma pedra de tropeço. Isso é amor na prática. Isso é a fé que se traduz em caridade, em sabedoria, em delicadeza. Quantas vezes, em nome do nossa razão, ou de nossos direitos, nós nos tornamos duros, inflexíveis,
e escandalizamos os pequenos. Jesus nos ensina a liberdade dos filhos de Deus, que é tão grande que pode se dar ao luxo de servir e de se submeter por amor. Então, nesta manhã de 22 de junho, o que aprendemos no monte de Mateus 17? Aprendemos que somos chamados a contemplar a glória de Deus em Cristo, a escutar a sua palavra acima de tudo. Aprendemos que a nossa fé, por menor que seja, quando entregue a Ele, pode mover as montanhas que nos aprisionam. Aprendemos que a glória e o poder de Deus passam pelo mistério da cruz e da entrega. E aprendemos que a verdadeira liberdade se manifesta no serviço humilde e no amor que se preocupa em não escandalizar o irmão. Agora, meu amado, minha amada, eu te convido a fazer desta oração a sua vida. Traga diante do altar do seu coração aquela montanha que parece intransponível. Nomeia: é uma doença? É um relacionamento rompido? É um medo paralisante? É um pecado que te acorrenta? Agora, com toda a sinceridade da sua alma, apresente a Jesus a sua fé, mesmo que ela pareça um minúsculo grão de mostarda. Diga a Ele: Senhor, eu creio, mas é tão pouco. Ajuda a minha incredulidade e esta minha pequena fé em tuas mãos poderosas, e confio que o Senhor pode transformar a minha realidade. Sinta o toque dele te reerguendo, como fez com os discípulos no monte. Ouça a sua voz que acalma a tempestade em seu coração e que diz ao seu problema: retira-te. Creia, pois nada é impossível para aquele que crê. Amém. Músico Aredo. Irmãos e irmãs, a nossa subida ao monte de Mateus 17 chega ao fim por agora, mas a missão no Vale da Vida apenas começa. Que a luz da transfiguração continue a brilhar em seus rostos e que a certeza da fé que move montanhas impulsione cada passo do seu dia, para que esta corrente de oração e fé não se quebre, e para que possamos continuar a subir juntos muitas outras montanhas da Palavra de Deus. Eu te peço, com todo carinho, se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se aqui em nosso canal. É um gesto simples, mas que nos ajuda a levar a esperança de Cristo a mais almas sedentas. Ao se inscrever, ative também o sininho das notificações. Assim você será o primeiro a saber quando uma nova oração ou uma nova mensagem de fé estiver disponível, garantindo que não perderá nenhum desses nossos encontros com o Senhor. O amor de Deus é feito para ser partilhado. Por isso, compartilhe esta oração com seus amigos, com sua família, com aquele colega de trabalho que você sabe que está enfrentando uma montanha em sua vida. Seja você o instrumento que levará o toque de Jesus a quem precisa. E por fim, quero muito ouvir o seu coração. Deixe um comentário aqui embaixo partilhando a sua experiência com esta passagem. Responda: qual montanha Mateus 17 te convida a mover com a sua fé hoje? Seu testemunho pode ser a luz que outra pessoa precisa para começar a crer. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Permaneçam na paz e no amor de Cristo.